Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso CBcast, o podcast aqui do canal da Igreja CB Rio. Eu tô aqui com a minha amiga Renata. Tudo bem, Renata? Tudo bem, e você? Eu queria que a Renata contasse para vocês um pouquinho o porquê de ter surgido o CBcast e quais são os nossos objetivos com esses episódios aí. Então, esse projeto ele nasceu, na verdade, do desejo da gente conhecer um pouco mais da história de vida e de fé das pessoas da nossa comunidade. Pessoas que a gente passa na igreja muitas vezes, conhece, mas não conhece tanto, não conhece bem a fundo a história. E cada episódio que a gente tem tido aqui tem sido uma oportunidade da gente ver histórias de superação, transformação, renovação, ver o poder transformador de Jesus mesmo na vida dessas pessoas. Tem sido muito abençoador para a gente e com certeza para você que está em casa. Então comenta aí já o que você está achando dos nossos episódios, manda esse link para pessoas que precisam ouvir. O mais importante é isso, né? A gente divulgar o nome de Jesus, a fé, nossa fé. Então vai sendo um agente propagador desse canal. Com certeza. Bom, você que está nos acompanhando, em breve você pode ser o nosso próximo convidado de estar aqui sentado no nosso sofá, trocando uma ideia com a gente, contando seu testemunho de vida, contando sua história. E hoje com a gente aqui, para bater um papo aqui muito legal, uma pessoa que de repente você já viu passar pela igreja, ele senta sempre lá na frente, e talvez você não saiba quem é, o Pedro Rizzo. Tudo bem, Pedrão? Tudo ótimo, prazer estar aqui, poder falar um pouco de Deus, da vida e da nossa igreja, né? É isso que é aí. Muito bom. O Pedro tem uma história incrível dentro das artes marciais, ele vai contar um pouquinho pra gente. Eu já troquei ideia com o Pedro em outras oportunidades e tenho certeza que você vai ser impactado com a história que o Pedro tem. Uma história que ela já começa diferente, né? Da carreira dos lutadores todos, assim, coisa e tal. Mas antes disso, eu queria falar para vocês que a gente está aqui no espaço CB Rio Store, que é a livraria da Igreja CB Rio. E você que, quando vier à igreja, passa aqui para tomar um café, comprar um livro, comprar uma blusa e coisa e tal, e conhecer esse espaço aqui, que é um espaço muito bacana. Pedrão, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Eu estava conversando com a Renata um pouco mais cedo hoje aqui, falando para ela de tudo que a gente já conversou, contando sobre a sua história. Eu queria que você dividisse com essa galera que está nos assistindo hoje aqui, como é que começou a sua história no mundo da luta. A gente vê as histórias de lutadores que normalmente são pessoas de classe muito humilde, e aí porque por falta de opção, por falta de condição, acabam caminhando para a luta, e o seu caso é completamente diferente. É, um pouco diferente. Conta aí pra gente. Totalmente diferente. Eu vim de uma família muito boa, meu pai, minha mãe, eu falo muito isso porque até por eu lidar com muitos tipos de pessoas, eu sei que uma família pai, mãe, filho, é uma família completa, assim, hoje em dia está difícil de achar, infelizmente. Eu tenho meu pai, minha mãe, tenho meu irmão e minha irmã. Sou nascido em casa Zona Sul do Rio, sou do Leblon. E conheci meu pai é engenheiro civil e comecei no judô. Meu pai era judoca. Meu pai teve a primeira academia de judô no Maranhão. Ele foi dar uma... Ele estava fazendo a barragem de Sobradinho, lá no Maranhão, perto do Piauí, e aí ele montou a primeira academia de judô para os filhos dos funcionários, porque ele era faixa marrom de judô. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu que é judoca do Maranhão, eu falei assim, sabia que a primeira academia? Pô, eu não sabia disso. Eu falei, vamos levantar esses registros para a gente voltar. E comecei no judô, como muitos jovens do nosso país, porque o judô é muito famoso como uma modalidade que dá disciplina, dá perseverança, mas, na verdade, todos os esportes dão. Como o judô era mais conhecido, os pais e as mães colocam normalmente no judô, mas todos os esportes dão essa disciplina, esse comprometimento com o esporte. Comecei no judô, fiquei no judô durante alguns anos, por causa do meu pai, e no judô ia eu, meu irmão e meus dois primos, a gente andava sempre junto. E, por incrível que pareça, eu era o mais novo e o que mais apanhava de todo mundo. Eu era o chorão da turma. E sempre tentando lutar, tentando vencer, mas perdia sempre. E aí meu pai, numa obra dessa meu pai é engenheiro, foi transferido para Salvador. Em Salvador, meu pai me botou para fazer capoeira. E aí eu comecei a fazer capoeira. Me apaixonei pelo esporte, né?
Eu tinha aqui a capoeira é muito plástica, né? É muito bonito os golpes, te dá uma agilidade, uma habilidade. E me apaixonei com aquilo. A gente ficamos 4 anos em Salvador, e quando meu pai retornou para o Rio de Janeiro, eu estava com 12 anos, eu fui com 8 para Salvador, voltei com 12, eu falei, pô, quero continuar na capoeira. E naquela época, procurei e achei o Grupo Senzala de Capoeira do Mestre Peixinho, em Copacabana. E aí eu ia. Com 12, 13 anos, é engraçado que a nova geração hoje não anda muito de ônibus nessa idade, né? A gente com 12, 13 anos, a gente andava o Rio de Janeiro todo. Exatamente. É muito engraçado. Eu sei porque eu tenho filho, pô, para andar de ônibus, pô, 15, 16, eu falei, gente, a gente também tem medo, que mudou muitas coisas, né? E aí eu comecei a fazer capoeira, comecei lá no Mestre Peixinho, e eu já era 13, 14 anos, 15 anos já tinha 100 quilos. 14 anos, eu tinha quase 100 quilos, eu sempre fui pesadinho e gordinho. Então, eu sempre gostava da parte de luta da capoeira. Sempre gostei muito da parte de luta de capoeira. E tinha um treino terça e quinta que era só luta mesmo de capoeira. Jogava, mas jogava duro, podendo acertar os golpes. Então, eu já gostava daquela parte. Eu falei, cara, porra, capoeira é luta, eu gosto. Aquilo foi me dando autoconfiança. Eu comecei a rodar as rodas do Rio de Janeiro. Tinha uma roda sempre... A capoeira, ela, assim... Muita gente vende a capoeira como se fosse uma dança, né? E não é. E, na verdade, é uma luta, de fato, né? É uma luta pela liberdade, né? É a luta que os negros eles jogavam capoeira dentro da senzala. Eles queriam treinar. Só que eles botaram a música e a dança. Aí o feitor do lado de fora fez assim, cara, nós estamos dançando. Está fazendo coisa da cultura deles. Veio da África, né? Sim. Só que a capoeira, o mais que as pessoas não sabem, a capoeira é brasileira. Ela foi desenvolvida dentro das senzalas do Brasil. Ela não veio da África. Já fizeram várias pesquisas, não encontram nenhum rastro da capoeira na África. Ela nasceu dentro das senzalas do Brasil. É uma arte 100% brasileira que os negros, querendo treinar a luta para poder fugir, eles tinham que saber lutar. Porque pega o feitor armado, ele tinha que desarmar o feitor e fugir. Se viesse na mão, era melhor ainda, eles batiam. Então, a capoeira foi nascer dentro das senzalas do Brasil. E teve uma hora que teve a abolição da escravatura. Soltaram os capoeiristas. Soltaram todo mundo. Só que é uma coisa... Todo mundo era agricultor e foi solto na cidade. Então começaram na época a criar as maltas, tinha os capoeiristas, foi o início das nossas comunidades, né? Foi o início das nossas favelas. Tudo começou com o fim da escravidão no Brasil. E a capoeira é muito rica. Se eu começar a falar de capoeira, vai ficar 2 horas para falar de capoeira. Que capoeira é arte, é cultura, é dança. Só que, voltando à tua pergunta, capoeira é luta. É uma luta pela liberdade. Eles botavam a música para enganar o feitor, que eles estavam dançando, mas eles estavam treinando uma luta. Na verdade, quando eles saíam para lutar pela sobrevivência. Porque era matar ou morrer para poder fugir. E aí a capoeira depois no Rio de Janeiro já muito famosa, teve vários embates na década de 30 contra a família Gracie, vários capoeiristas lutaram contra a família Gracie no Vale Tudo antigo, e eu gostava dessa parte da luta. Aí eu já comecei com 15 anos, assim, eu já estava indo para roda no subúrbio, roda no Meia, roda em Bangu, roda na Penha, tinha sempre, chegava final de semana, meus amigos todos iam para a praia do Leblon, eu ia arrumava uma roda para eu ir. E eu gostava sempre da luta, eu gostava sempre de lutar, né? de me provar. Eu já era grande, então eu gostava falando sai na mão, né? Sai na mão. Você tinha uns 15 anos. 15 anos, já estava... E eu treinava com homens, né? Só que eu já era grande, então vários capoeiristas já homens, então eu consegui criar uma... Eles me consideravam, pô, esse Pedro é linha de frente. É linha de frente, vai, chega na roda, ele joga para dentro, ele... bate, leva às vezes também, mas tá lá todo dia. E eu me apaixonei por isso, só que chegou uma hora na época da capoeira que ficou tudo muito violento. Teve uma época que teve até um protesto contra a capoeira, porque as rodas de rua estavam saindo briga, o pessoal pegando arma, porque a capoeira não tem regra. Você está na rua, você bate num carro, o cara vai correr, vai no carro, pega um revólver. Aí teve uma época que estava ficando meio marginalizado, eu falei, cara, pô, eu gosto de lutar. O que eu vou fazer? Aí eu conversando com o Azeite, capoeira tem sempre um apelido, ele virou mestre, o Azeite até é falecido, já faleceu. Falei, pô, Azeite, eu gosto dessa parte de luta, cara, eu gosto que fica batendo saco, essas coisas. Aí ele falou assim, cara, tem um cara chamado Marco Ruas, ele lutou contra os Gracie agora em 19... Isso era 84, isso era 87, que eu estou contando. Em 84, o Marco tinha lutado contra a família Gracie, contra o Pinduca, no Maracanãzinho. O Marco Ruas é um ex-capoeirista, ele falando do mestre Camisa. Por que você não procura ele? Que ele vai te ensinar a lutar.
E aí eu comecei, não tinha internet, não tinha Google, né? Botar academia Marco Ruas, não tinha. Aí eu procurando a academia, e um dia na escola, eu vi um garoto com a camisa, com a calça escrito boxe tailandês, que é o kickbox, né? Escrito Marco Ruas. Eu falei, pô, cara, treina com Marco Ruas. O cara falou, treino. Onde é que é? O cara me deu o endereço. Cara, eu fiquei aquilo na cabeça. Eu falei, pô, tem que estar com esse cara. Aí cheguei um dia, o Marco Ruas estava lá. Aí ele dava aula na Corpora. A Corpora é como se fosse as atuais Bodytech. Era uma academia de elite. Era uma academia, você lembra da Corpora? É uma academia de elite. Você estudava onde ali no... Eu estudei no Santo Agostinho. E aí eu fui para essas rodas. Aí o mais engraçado que eu cheguei na Corpora e tinha uma história na época que quem fazia capoeira ou quem fazia boxe ficava maluco. Soco na cabeça, fica maluco. Então, se eu chegasse em casa e falar, mãe, tô fazendo boxe, acabou a casa. Não vai, meu filho não vai. A capoeira, eles não sabiam que eu saía na mão nas rodas e achava, capoeira é maneiro, é arte, não tem a pancada, mas tinha. E aí eu falava, tô indo pra capoeira. A capoeira era aqui em Copacabana, na Sala de Copacabana, com a Travessa Sanguense, perto da Santa Clara, e o treino de boxe era no Leme. Então eu só passava o ponto. Ia treinar com o Marco Ruas. E comecei a treinar com o Marco Ruas. E o que eu falo assim que é o mais impressionante, aí vem a minha gratidão ao Marco Ruas. Muita gente fala assim, pô, o Pedro, talvez eu seja um dos únicos que nunca largou o seu mestre. A vida toda, do início, a primeira luta, a minha última luta, eu tive o Marco Ruas comigo. Porque o Marco Ruas, quando eu cheguei na Copa, eu fui lá, aí entrei, ele falou, pois não, eu falei, pô, eu queria dar um treino. Aula experimental, eu subi, fiz a aula, aí acabou a aula, eu falei assim, pô, como é que eu faço para treinar com o senhor? Ele falou, vai ali, faz a matrícula e vem. Aí eu falei para ele, estava escondido, né? estudando do trabalho, não trabalhava, né? Falei, pô, não tem dinheiro para pagar não, cara. Aí, falei, pô, não tem dinheiro para pagar não. Falei, pô, tu é grande, não sei o quê. Eu falei assim, tu já fez capoeira, quem me viu chutando, falou, pô, tu chuta bem, pô. Chuta bem, tem um chute bom na capoeira, pô. Faz o seguinte, todo dia tu me espera na esquina ali no orelhão. Tinha orelhão, hoje em dia não tem mais orelhão. Me espera no orelhão que você entra comigo. Ligava, professor. Sim. Aí eu chegava, o treino era 3 horas, eu chegava 2h30, ficava no orelhão esperando. Aí ele vinha da rua dele, ali na Gustavo Sampaio, no Leme. Aí me pegava na esquina, bora. Aí chegava assim, ó, tá comigo, entrei. Ou seja, o Marco nunca me cobrou uma mensalidade na minha vida. Caramba. E aí você fala assim, cara, pô, esse cara não me conhece, não sabe quem eu sou. Pô, cara, entra aí, vou te dar aula de graça. O cara estava me dando aula de graça. Tipo assim, chegou um garoto e eu comecei a fazer aula de graça com o Marco Ruas. Aí comecei a treinar, pô, tu leva jeito, não sei o quê. Aí o Marco falou, ó, já que tu é bolsista, o bolsista só paga, ó, quero que você vá treinar também no Copa Leme. O Copa Leme é ali na subida do Chapéu Mangueira, ali no Leme também, que ali o treino é mais forte. Aqui o treino é mais para academia de alto nível, né? A gente não pode botar muita luta, porque senão espanta os alunos. O pau não pode quebrar muito. Eu falei, beleza. Aí comecei a treinar com o Marco todo dia. Mas aí qual era a modalidade? Porque Era boxe tailandês. Aí boxe tailandês. Boxe tailandês. É o kickboxing, que é o jogo kickboxing, ou Muay Thai, os pessoal chamam de Muay Thai. Só que, na verdade, o que a gente fazia era kickboxing, mas como era boxe tailandês, era desenvolvido no Brasil. Não existia MMA nessa época? Já existiu. MMA é da década de 20. O Hélio Gracie começou desafiando todo mundo. O MMA é o esporte nosso, é brasileiro, esporte nosso mesmo, que virou MMA, era o Vale Tudo na época. Era Vale Tudo. Era o Vale Tudo. E aí, quando eu cheguei, eu já sabia do Marco Ruas da luta contra o Pinduca, contra a família Gracie, que ele tinha empatado, e aí eu fui descobrir. A aula no Copa Leme era de 7 às 9 da noite, 19 às 21. Só que ele dava 1 hora de boxe tailandês, kickboxing, e acabava, deu 1 hora, aí tira a luva, não tinha caneleira na época, tira a luva, tira a atadura, aí todo mundo no chão. Aí eu, pô, o que é isso? Não, de kickboxing, cara. Não, de kickboxing, não. O lutador tem que estar pronto, Pedro. O negócio, pô, tá na rua. Aí até falou assim, tá na rua, o cara mexeu com tua mulher. Aí tu vai falar assim, pô, vou lutar, vamos brigar só em pé, não me derrube. Você não pode, você tem que estar pronto para tudo. O cara te derrubou, tem que saber lutar em pé e no chão. Então tem que estar pronto para tudo. Marcou, falou para mim e falou assim, pô, beleza. Aí comecei a treinar. Então o Vale Tudo entrou na minha vida,
de uma forma natural, que eu fazia aula de boxe, eu andei, fazia chão, e o Marco, como é bolsista não pode reclamar, não pode faltar perde a bolsa, né? Sim. Não pode, então o Marco falou, amanhã, pô, vai treinar comigo, vamos de manhã no Copa Leme, ou vamos na Corpore. Aí na época eu ainda estava estudando, falei, pô, Marco, de manhã eu tenho escola. Não tem problema, 2 horas tu vai na Pegos, depois a gente vai para outra academia, ou seja, eu ficava na escola de manhã, e a minha tarde, a minha noite, sempre lutando. Era o que o Marco Rua mandava. Nessa altura, tua mãe já sabia? Ainda não. Pô, como é que você falava pra sua mãe? É porque eu treinava muito a capoeira. Eu sempre fui ela achava que você estava na capoeira. Eu treinava capoeira todo dia. Eu me apaixonei pela capoeira de uma forma. Eu sou até hoje apaixonado pela capoeira. Sou o maior fã de capoeira que existe no mundo. Que a capoeira te dá motricidade. Eu falo, quem faz capoeira faz qualquer modalidade de luta bem. Hoje eu sou professor, quando eu dou aula para as crianças, tá os pais ali, ou então quando eu encontro pais. Pô, vem me perguntar, mas, pô, Pedro, o que meu filho fez essa luta? Que luta você indica? Eu falo, capoeira. Pô, mas capoeira não é dança? Eu falei, não, capoeira vai dar habilidade para ele fazer o que ele quiser. Quero fazer jiu-jitsu, vai fazer jiu-jitsu. Quero fazer boxe, vai fazer boxe. A capoeira vai te dar uma habilidade corporal, um conhecimento corporal que nenhuma outra luta te dá. Força, velocidade, elasticidade, musicalidade, que é você ter ritmo. A capoeira te dá isso tudo. A capoeira, eu falo assim, é mágica, ela é muito grande. Não é só a luta em si. Voltando para a administração, a gente vai para a capoeira. E aí eu comecei a treinar com o Marco Ruas e teve o primeiro campeonato de boxe holandês. Foi 18 de julho de 92. Teve um campeonato de boxe holandês. Marco, ó, vai lutar o campeonato carioca aí, ganhou o campeão carioca. Eu na época, pesava 100 quilos, o Marco vai lutar com 93. Tem que perder peso. Eu falei, porra, dieta, a gente não sabia nem como perder peso. Eu me lembro que eu como eu morava ali no Leblon, saía correndo de casa, eu dava 2 voltas na lagoa, dá 14 km, 15 km, voltava para casa, aí não comia nada, que a gente sabe que o que você perde é água. Tipo assim, ficava sem comer, comia alface com ovo. Minha mãe, você vai comer não, menino? Eu falei, não, que eu tô muito... Que tá gordo, nada, tá ótimo. E ninguém sabia que eu ia lutar. E eu perdendo peso, eu sei que eu perdi esses 8 quilos em 3 semanas. Aí fui lutar com o cara, o pau quebrou, eu nocauteei ele no segundo round de chute na perna, o tal do low kick, porque o Marco Ruas já era craque disso. E eu descobri o low kick, que uma vez o Marco treinando com o bolsista num recamo, vamos fazer a luva aqui, Pedro. Ele me espancava mesmo, me espancava, aí me deu 2 chutes nas pernas, senti uma dor, falei, cara, dói muito isso. Aí, pô, eu tava achando que eu tinha as pernas fortes, capoeirista, né? Não dói, pô. Quando eu tomei 2 caneladas, eu falei, caraca, isso dói muito. E aí eu falei, pô, já que isso machuca, pra lutar é bom, né? Machucar. Sim, qual é o objetivo? Machucar o outro. Então, eu comecei ganhei a primeira luta de boxe holandês. Aí vem a hora que eu vou falar com minha mãe. Cheguei em casa com o olho um pouquinho roxo, não estava muito roxão. E o troféu na mão. E o troféu na mão, exatamente. Foi tudo armado. Eu falei, vou chegar com o troféuzinho. O troféu tá até hoje lá em casa. Meu primeiro troféu. Aí meu pai abriu a porta, meu filho, tá bom. Eu falei, não, fui campeão carioca. De quê? De boxe. De boxe? Vai ficar maluco? Aí chamou minha mãe. Minha mãe, meu filho, tá fazendo luta. Como é que foi a luta? Eu falei, não, nocauteei o cara lá. Meu Deus do céu. Eu falei, mas por quê, mãe? Pô, eu ganhei, mãe, ganhei. O rapaz tem mãe também, imagina a mãe dele chorando agora. Eu pensaria igual a ela. Aí eu falei, mãe, eu sou até cristão por causa da minha mãe, depois eu vou contar a história da minha mãe. E aí eu falei assim, aí eu falei, não, mãe, pô, mas eu ganhei, cara, foi maneiro, foi não sei o que, meu pai, pô, vai tomar suco na cabeça, vai ficar maluco. Pô, você tá quanto tempo fazendo isso? Pô? Me deu um esporro, eu falei, eu tô há 3 meses fazendo. Pô, e a capoeira? Eu falei, não, eu passo a capoeira um pouquinho e vou no boxe holandês. Mentiu, não, nem mais passando na capoeira. Eu estava no boxe holandês, meu professor de capoeira na época foi até chateado, ele até faleceu já, um mestre Peixinho, mas ele é um cara... Quando ele viu que eu gostava daquilo, ele foi um cara que me deu uma força. Vai fazer aquilo lá, tu gosta de lutar, cara. Sim. Vai lutar. Ele sempre me apoiou muito também. E aí começou a minha história na luta, foi essa. Conheci o Marco Ruas. Como o Marco Ruas já treinava Vale Tudo, eu comecei a treinar Vale Tudo para me tornar completo. Mas a luta, não tinha luta no Brasil. Ninguém lutava, a gente só treinava. Às vezes a gente estava na rua. O Marco era daqueles caras psicopatas de treino. Às vezes ele tinha uma corpora em São Conrado. Tinha várias filiais, né? Aí acabava o treino na Corpora de São Conrado, aí o Marco acabou o treino, ele falou assim, vai tomar banho? Vou tomar um banho. Aí tomava um banho, quando eu saí, cadê o Marco? Chegava para a moça da recepção, eu falei, tu viu uma coisa? Aí ele falou, ele foi embora, mas ele deixou o tênis aí para você. Eu falei, o tênis? Ele falou, manda você ir correndo. Ué? Correndo?
Parecia a coisa do Dr. Miyagi. Eu ia falar isso agora. Parece o mestre Miyagi. Karate Kid, Aí você fala assim, mas correndo pra onde? Sabe pra onde? Por M. Aí eu subi a Niemeyer toda correndo. Aí o Marco falou assim, não, e eu morava no Leblon. Eu passava em frente à minha rua. Só que eu tinha um medo. O Marco falou, pô, acho que eu vou entrar aqui, cara. Vou pra lá fazer o quê? Né? Eu vou ficar em casa. Eu cheguei, corria, tá em casa. Vou ligar pra ele, pô, cheguei aqui em casa. Eu falei, só que eu tinha um medo de perder ele. Que, tipo assim, aquele respeito pelo mestre. O Marco Rocha também é o cara mais... ele foi o cara mais casca-grossa, assim, que eu conheci. Eu falei, cara, eu quero ser igual a esse cara. Eu tinha ele como modelo de lutador. Falei assim, eu falei, é o modelo de como homem. Eu falei, tem meu pai também. Meu pai é um cara absurdo. Não posso nem falar do meu pai, que eu vou chorar. Mas aí, a verdade, foi os dois mesmo que me formaram a minha personalidade. Mas eu tinha uma admiração por aquele cara sozinho, contra a família Gracie toda, e ninguém... Porra, eu falo assim, pô, esse cara é sinistro, cara. Ninguém encara esse cara. Então, eu queria ser aquele lutador. E o mais engraçado é que naquela época não existia o UFC. Não existia o MMA. Ou seja, você não tinha a menor possibilidade de se tornar um lutador profissional. E as pessoas falam assim, pô, vocês treinam tanto para quê? Eu falei, porque a gente gosta. Não existiam campeonatos no Brasil. Não, tinha um campeonato. Eu lutava um campeonato carioca e um brasileiro, todo ano. Sim. Só isso. Eles treinavam o ano todo para 2 dias. E a gente tinha aquela paixão, como eu estava aprendendo, né? Então eu queria ir sempre naquela, tem que estar pronto. Pô, se um dia os Gracie vier aqui na nossa academia, tem que estar pronto, tem que sair na porrada. Tem que estar pronto, cara, desafiar, tá na rua. Tinha essa rixa mesmo, né? Da família Gracie, né? Tinha. O Marco Ruas era um cara muito visado, que ele já tinha lutado contra a família, ele tinha empatado, então ele era um cara que tinha um respeito, mas ao mesmo tempo queriam vencer ele. Tinha um respeito, pô, alguém tem que bater no Marco Ruas, tem que ganhar do Marco Ruas. Bater não, ganhar do Marco Ruas. Então o Marco estava sempre treinado. E eu, por ser aluno dele, a gente tinha o mesmo peso. Eu sofria muito, eu apanhava muito, mas eu aprendi muito. O cara me ensinou tudo. O cara me ensinou. E o principal, a autoconfiança, eu falei assim, pô, cara, se eu estou trocando porrada com o Marco Ruas, todo mundo tem medo desse cara. Todo mundo respeita, medo não, mas todo mundo respeita esse cara. Pô, eu tô bem, cara, porque eu tô saindo na mão com ele, tá? Sim. Eu já apanhei mais, tô apanhando menos, eu falei, tô evoluindo. Então, aquilo me dava uma autoconfiança danada de estar pronto para qualquer situação, para a própria vida mesmo. Você encarar a situação adversa na sua vida, isso te dá uma autoconfiança para tudo, porque isso é o objetivo da arte marcial, te dá autoconfiança, ser um ser humano mais confiante para poder arriscar e poder evoluir, né, em tudo na vida. Então, a minha história, depois que eu conheci o Marco Ruas, aí, normal, treinando, fui campeão brasileiro de boxe tailandês 4 vezes, e aí chegou até o dia, fui lutar Vale Tudo, do Vale Tudo... Você, quando ganhou o Carioca, você tinha quantos anos? Foi em 1992, eu sou de 74, eu tinha 18 anos. 18 anos. 18 anos, lutei o primeiro campeonato carioca. Aí o brasileiro depois? O brasileiro em 94 também, eu lutei... Não, Brasil... Não, 92, desculpa, 92, tinha 19 anos. Não. Tinha... Gente, tô mal com 18. 18 anos. 18 anos. Foi em 92, eu sou de 74, isso aí. Tinha 18 aí anos. Tu foi campeão carioca e brasileiro? Eu fui brasileiro, e isso foi em 92, e em 93 eu fui brasileiro. E carioca de novo. Isso. Que eu fiz o carioca, aí sempre tinha o brasileiro, carioca. Brasileiro, começava o ano com o brasileiro e depois o carioca. Então eu fui 4 anos seguidos campeão brasileiro e campeão carioca. Aí em 96... Ainda no kickboxing só? No kickboxing. Isso. E aí começou em 1996, depois de muita... Teve uma luta no Tijuca, que o Eugênio Tadeu lutou contra o Renzo Gracie, e a porrada cantou, e aí entrou polícia, e teve o Vale Tudo de 91. Eu já não tinha lutado ainda, eu conheci o Marco Ruas em 89, em 91 teve o Vale Tudo da luta livre contra o jiu-jitsu, que saiu uma pancadaria ao vivo na Rede Globo, a Rede Globo transmitiu, depois da novela das 8, a audiência no auge, pô, teve uma pancadaria danada, eles baniram o esporte da televisão por causa disso. Em 91 foi banido o esporte. Ou seja, a gente treinava, o Marco Ruas lutou um evento, nesse tempo todo, de 91 a 94, lutou um evento em Manaus, de Vale Tudo, lutou com um cara lá de Manaus, ganhou dele, e não tinha luta, só tinha desafios. E aí, em 1996, um empresário
do Recife, ele morava em Los Angeles, já sabendo do sucesso do UFC, antes disso, desculpa, em 1994, sem luta de vale tudo, o Marco Rua está na praia, em Cobar no Leme, com a esposa dele, com as filhas. Chegou um cara e falou assim, pô, você não é o Marco Rua? Eu falei, sou eu. Pô, tem um convite para você. O UFC, né, que a gente conhece o UFC, começou em 1993. E aí o Royce Gracie, quem fez o UFC foi a família Gracie, foi o Rogan Gracie, para provar que o jiu-jitsu era a melhor arte marcial do mundo. Então o Royce, que era magrinho, tinha 80 quilos, 85 quilos, 79 quilos, acho que ele tinha, ele lutava com os caras gigantes e ganhava a luta. Então o Royce ganhou o primeiro UFC 1, o UFC 2, o UFC 3, o 4 ele saiu porque ele se machucou depois da primeira luta e ganhou o UFC 5. O Royce começou essa explosão do MMA nos Estados Unidos. Eles pegaram o nosso Vale Tudo, que era sem tempo e sem regra, ou seja, não dá para você colocar dentro de uma televisão. Pô, vai começar a luta agora, que hora vai acabar a luta? Não sabe que horas acaba. Então você tem que ter o tempo de programa para poder tocar a televisão. Então essa é a grande dificuldade. O americano, a família Gracie se mudou para os Estados Unidos, né? O Hogan com o Royce, o Rickson já estava lá, começaram a desafiar professor de karatê, professor de judô, e começaram a bater em todo mundo dos Estados Unidos. E aí encontrou um cara chamado Art Davis, que era um cara que era um produtor de filme, vamos fazer um evento. E fizeram o primeiro UFC, que foi o UFC 1, que aconteceu em 1993. Então, eu lutava, falava assim, pô, um dia eu quero lutar no UFC. Mas o evento era dos Gracie. Sim. E a gente era contra os Gracie. Porque assim, você era o rival deles aqui, né? A gente nunca vai lutar no UFC. É. E aí, no UFC 5, o Hogan Gracie vendeu o UFC para uma empresa americana, a SED. Quando ele vendeu, deu uma esperança para a gente. Não é mais dos Gracie o evento. O Royce se retirou, depois do UFC 5, o Royce saiu do evento, teve o UFC 6, e o UFC 7, o Marco Rua está sentado na praia, chegou um cara e falou, tu não, Marco Rua, falou, cara, eu tenho um contato de um cara que está procurando gente para lutar no UFC. Hoje em dia sabia do UFC, o Marco, pô, eu luto. E aí, em setembro, 7 de setembro, dia da nossa independência, 7 de setembro de 1995, o Marco Rua ganhou o UFC 7. E eu, na época, né, hoje em dia, todo mundo, vou para os Estados Unidos, né, vai rápido, né? Pô, para ir para os Estados Unidos, cara, a gente, pô, eu consegui um dinheiro aqui, um dinheiro ali, os caras mandaram outro dinheiro, aí fui com o Marco para a luta do UFC 7, e o Marco se consagrou campeão do UFC 7. Você foi só para acompanhar? Ou você foi para lutar? Não, fui só para acompanhar. Sim. Fui só para acompanhar. Em 1995. O Marco fez o evento, ganhou o evento, aí o empresário dele, que era um brasileiro que morava em Los Angeles, falou, cara, você tem que morar aqui nos Estados Unidos. O UFC é nos Estados Unidos. Em 1996, o Marco Rua se muda para os Estados Unidos e eu fico no Rio. Porque eu tinha minha faculdade, tinha minha família, tinha minhas coisas. E aí, em 1996, começou o WVC, que é o World Vale Tudo Championship. Esse empresário se juntou com outro empresário brasileiro e fizeram o primeiro World Vale Tudo Championship. Há muitos anos não tinha um UFC, não tinha um Vale Tudo no Brasil. Em 1996 fizeram o WVC 1 no Japão e o WVC 2 foi aqui em São Paulo. E aí eu entrei no WVC 2. E eu entrei até de uma forma inusitada, que o Vale Tudo começou por causa do UFC, começou a ter lutas. Eu fui chamado para lutar no dia 26 de outubro. Eu lutei na época eu estava morando na Holanda, que eu estava lutando kickboxing profissional. O Marco foi para os Estados Unidos, eu fiquei no Brasil e depois fui morar na Europa, que meu sonho não era nem o Vale Tudo, eu gostava do kickboxing. E a Holanda é a meca do kickboxing, é como o jiu-jitsu é a meca do jiu-jitsu no Brasil, a meca do boxe holandês é na Europa. Então, em 1997, eu estava lutando boxe holandês na Europa. Mas eu já estava lá desde 94, 95. Aí o Marco Ruas me liga e fala, Pedro, vai ter um Vale Tudo, o WVC, o 2 vai ser no Brasil. Eu falei, pô, Marco, eu fechei uma luta aqui de Vale Tudo no dia 26 de outubro. Eu vou lutar contra um belga, que é de outra academia, desafiou a nossa academia de kickboxer, e esse cara é judoca. Aí o holandês falou, tu não treina Vale Tudo? Que eu já tinha falado, eu falei, treino, então tu vai lutar. Minha estreia de Vale Tudo foi na Holanda. Foi na Europa, eu lutei contra um judoca. E aí, na época, era sem luva de sunga, né? O pau quebrou, derrubei.
o judô, consegui derrubar o judô. O judô tentou me dar uma queda, eu inverti a queda, caí por cima, montei, aí bati, ele bateu, desistiu. Então foi uma luta rápida. Sim. E aí o Marco Ruas ia lutar no dia 10 de novembro, 26 de outubro, 10 de novembro, ele ia lutar contra o Oleg Taktarov, um russo que ele já tinha lutado no UFC, e deram a luta pro cara, por pontos. Aí a revanche do Marco, ou seja, eu vim para ajudar ele, para ser corner dele. Cheguei cheguei no Brasil, tinha acabado de lutar, não me machuquei, foi uma luta rápida de 2 minutos. Cheguei no Brasil, Marco, estou aí para te ajudar a fazer o que quiser, vou estar no teu corner, vamos embora, vamos ganhar desse cara, nossa revanche, vamos vencer. E entramos na semana da luta. Fomos segunda-feira para São Paulo, para o Maxud Plaza, o hotel lá. E aí deu segunda, deu terça, na quarta, o Sérgio Batarelli, que era um dos organizadores do evento, junto com o Federico Lapenda, eles fizeram uma reunião. Só que eu estava no quarto com o Marco Ruas. A reunião foi no quarto do Marco. Que o Marco era a estrela do evento, eles foram lá falar um negócio, aí na verdade estava o Lapenda lá e o Batarelli chegou. Pô, ferrou. O gringo não conseguiu o visto. Porque mesmo jeito que a gente precisa de visto dos Estados Unidos, era um americano, ele não conseguiu o visto para o Brasil. Temos 8 lutadores. É um torneio de 8, temos só 7. Aí o Marco. Bota o Pedro. É ele. O cara tá pronto. É ele. Aí o garoto, olha aquela adrenalina. Eu vou ser corner, cara. Não. Acabou de lutar, pô. Tá pronto, treinou pra cacete, tá pronto. E aqui no Brasil, né, vale tudo, que lá na Europa não valia cabeçada. Uhum. Aqui valia cabeçada, chute na cara, vale tudo mesmo. Aí eu assim... Ai, Jesus, essa mãe, Senhor. A gente já treinava, né? Mas eu fui pra ser corner. Qual o nome da sua mãe? Silvia. Dona Silvia, eu entendo, senhora. Aí eu cheguei pra... Aí eu falei, caramba, o Marco falou assim, vai lutar. E na época não tinha celular, né, gente? Aí eu fui lá pro orelhão, fichinha. Mãe, pai, eu ia ser corner. Eu vou lutar. Meu filho, tu tá treinando? Eu falei, acabei de lutar, pai, tô treinado. Eu acho que eu tô. Pô, tu tá 10 dias sem fazer nada. Eu falei, pô, mas eu acho que eu tô, entendeu? Acabei de ganhar, né? Acabei de ganhar. E eu entrei num torneio de 3 lutas, sem regra, sem tempo. Não tinha tempo. E aí eu lutei a primeira luta com um americano, que chegou a lutar até o título do UFC depois de um tempo, o Vernon White. Não, a primeira luta eu lutei com um americano também, um karateca, derrubei, dei umas cabeçadas nele. E aí pediu, bateu, desistiu. A segunda eu peguei um holandês, derrubei também e finalizei. E a última luta era contra um americano que era do time do Ken Shamrock, que é famoso, né, na MMA. E eles já eram lutadores completos que nem a gente. Eu falei, o pau vai quebrar na última luta, a luta vai ser boa. E eu fui pra final, o cara foi pra final. E vinha de 2 lutas também, fomos pra final do torneio no mesmo dia. A luta foi 6 minutos, não foi nem, achei que ia ser uma luta mais longa, foi 6 minutos. A gente trocou umas pancadas, aí ele veio pro clinch, eu dei uma joelhada, pegou na cara dele e caiu. Quando ele caiu, eu fui passar a guarda. Quando eu joguei a perna pro lado, para passar a guarda, ele rodou. A cabeça parou no meio da minha perna. Vale tudo, né? Eu dei um chute na cara dele. Vale tudo, né? Aí ele apagou. Tiro de merda, deixava a Renata soccer está kick. com pânico. Começo a me sentir aqui, começo a ficar gelada só de pensar. E aí eu venci a luta e me tornei campeão mundial, porque eu pegava o título de campeão mundial de Vale Tudo no dia 11 de novembro de 1996. E aí eu falei, meu sonho de kickbox foi pro ralo. Vou lutar e me ganhar. É isso aí. E aí teve depois outra luta em janeiro. Você já lutava jiu-jitsu também nessa época, não? Então, o Marco Ruas dava aula de chão, né? Você lembra no começo? Ele já dava. O Marco Ruas era faixa preta de luta livre. A luta livre é igualzinho o jiu-jitsu, só que é sem kimono. Sim. A luta livre sempre lutava contra o jiu-jitsu, então o Marco já treinava chão. A gente tinha que saber. Se você é lutador de vale tudo, tem que saber tudo. Sim. Chegou no chão. Então eu já treinava. O Pedro é um craque de chão. Eu tenho uma finalização. Eu tenho, das minhas vitórias todas, eu tenho 55 vitórias, mas as minhas vitórias, muito de kickboxing, as minhas 30 e poucos lutas de vale tudo, eu tenho uma finalização. O resto tudo é striking. Eu tive pouquíssimas lutas por pontos, mas normalmente é nocauteando. Teve alguma luta que você saiu quebrado, todo arrebentado? Teve algumas. E alguma lesão importante, assim, que tem... Cara, eu vou te falar, eu me machuquei mais treinando do que lutando. Porque o treino, ainda mais naquela época, a gente não tinha tanto conhecimento de treinamento, então a gente se espancava muito no treino, né?
Eu tenho muita lesão, assim, se for, aí meu corpo, você dá para ver a câmera aí, ó. Eu tenho meio bíceps, tenho meio tríceps, eu não tenho nariz, né, por causa do boxe. O dente da frente é postiço, já perdi, tenho mais de 400 pontos na cara, tenho as duas mãos quebradas. E a maior parte foi em treino? As mãos quebradas foi lutando. Cortes, lutando. Quebrei o nariz, lutando. Tríceps, treinando. Bíceps, treinando. E rompi o ligamento cruzado. Eu não tenho ligamento cruzado nenhum dos dois joelhos, treinando, não foi lutando. E quando que Jesus entra na tua vida, Pedro? Sempre teve, a verdade sempre teve. A parte boa tipo assim, a minha mãe, ela era muito católica. Muito católica. A gente morava ali no Leblon, ele tem a igreja Santa Mônica, ali na José Linhares, que é a igreja até que tem o Santo Agostinho. Minha mãe é a que tinha todos os terços, inários, livrinho com Salve Rainha, com Credo, Pai Nosso, Ave Maria, todas as orações possíveis, até umas que eu até esqueci o nome, que eram tantas orações. E ela sempre vão para a missa. Meu pai sempre foi cristão, mas não era igual minha mãe, mas meu pai ia, porque quem manda são as mulheres. Né? Vamos para a missa, meu pai, vamos para a missa. Meu filho, vamos para a missa. Não quer, vamos para a missa, vamos para a missa. A missa em latim, naquela época, né, tu ficava lá, amém, amém. Sim, entendeu? Tipo assim, por causa dela, eu comecei a ler a Bíblia, ler os inários, ler o Salve Rainha, o Credo, o Pai Nosso, e ela sempre falou muito para a gente. E a minha mãe tem uma história muito bacana, que a minha mãe, quando ela era bem nova, ela falava que uma vez ela estava na casa da madrinha dela, que a minha avó morreu quando ela tinha 12 anos. Aí, na madrinha dela, ela viu o avô dela, e ela andando em casa, falou assim, eu vi esse vô aqui, eu conversei com ele. E ele já tinha falecido há muito tempo. Então, minha mãe via espíritos, essas coisas, e ela morria de medo. Aí minha avó, católica, falou assim, vamos tirar isso dela, vamos levar para a igreja, vamos para não sei o quê, para minha mãe. E minha mãe começou a ir muito na igreja. Minha mãe, ela nunca foi espírita, sempre foi católica, só que por medo de ver espíritos, ela entrou na igreja católica e ficou. E ela que passou esse viés cristão para mim, para o meu irmão, para minha irmã. E eu sempre lendo, eu acho que até competindo, né? Que a gente busca Cristo quando não tem mais nada para buscar. Já treinei, já fiz tudo que eu estava pronto, que eu podia fazer. Semana da luta, eu falo, meu irmão, é Bíblia. Deus me ajuda, porque quem fala que não tem medo, não é medo da pancada, não é medo a gente tem medo de perder. O perder dói muito. Quando, tipo assim, eu demorei a perder, mas no dia que eu perdi, eu falei, cara, eu não quero sentir isso nunca mais na minha vida. Eu perdi outras vezes, infelizmente. Mas, lógico, né, minhas orações, eu falei, Senhor, por favor, me ajuda. E eu falava para a mãe, mãe, vou pedir para Deus para eu ganhar a luta. Aí minha mãe falava, os dois são filhos de Deus, meu filho. Ela não vai te dar a luta. Ele não vai te dar a luta. Eu falei, então, não, ele vai te deixar pronto para lutar. Pede para Deus que seja feita a vontade dele, é o Pai Nosso. Seja feita a tua vontade aqui na terra. Não, você não manda nada, quem manda é Deus. Minha mãe começou a me explicar isso. E a gente achando que, não, Deus está do meu lado, vou ganhar, meu irmão. Aí eu perdia. Às vezes que eu perdi. Deus, brigava com Deus. Falava, Deus, fiz tudo certinho, cara. Fiz tudo aqui, ó, by the book, tudo certinho, fiz tudo certinho. Treinei pra caramba. Por que esse cara ganhou? Esse cara não é nem cristão. Você começa aquelas brigas, aquelas crises, né? E minha mãe sempre lendo o texto dela, e eu triste, chorando, e quero ler o texto, meu filho, vamos ler o texto comigo. Aí eu vou ler dois Pai Nosso, ler uma Maria, e a gente ia lendo o texto junto. O credo eu não consegui decorar até hoje, ela sabia o credo todo decorado, e a Salve Rainha, ela também eu não sei. E aí minha mãe foi quem me levou para esse lado cristão, e era onde eu me apegava na hora que eu estava sempre. A gente vai procurar Deus quando o pau quebra. Hoje, lógico, a maturidade cristã, a gente já sou mais velho, né? Muitos anos já como cristão, graças a Deus. Eu aprendi muito, mas você, garoto novo, competindo, várias horas fragilizados, com vitórias, com derrotas,
com adrenalina para lutar, com a cobrança de... Porra, eu falo para as pessoas, eu me sinto especial desde que eu tinha 15 anos. Marco Rose era o cara que lutava contra a família Gracie. E eu era o melhor aluno. O meu primeiro título, eu falo, o meu primeiro título da minha vida era melhor aluno Marco Ruas. Eu andava ali na rua, ali no Leblon, todo mundo fazia jiu-jitsu, meus amigos todos faziam jiu-jitsu. Então eu falei, pô, esse é o Pedro, esse é o melhor aluno do Marco Ruas. Todo mundo falava isso. Pô, casca grossa, pô, o Marco Ruas é sinistro. Eu falei, pô, você treina com ele? Pô, treino com ele. E aí, apanho pra caramba, mas eu treino com ele. Ele me finaliza 20 vezes, 30 vezes, só que... E aí, esse foi o meu primeiro título. Então, mas o cristianismo entrou na minha vida a vida toda. E eu nunca, que eu me lembro, Pedro, você se afastou? Cara, eu acho que eu me afastei algumas vezes, né? Época de faculdade, estudando, você começa... Fiz faculdade, não me formei em nada, me formei em luta, tranquei tudo, fui ser faxineiro na Europa, tranquei uma faculdade, passei para medicina, passei para ideia, tranquei tudo, sempre fui bom aluno, tranquei tudo e fui ser faxineiro na Holanda, que o meu sonho era ser lutador. Igual, imaginei meu pai engenheiro, meu irmão engenheiro, minha irmã jornalista e minha mãe professora. Você lutando. E eu falei para ele assim, eu falei, pai, vamos morar na Europa. Você vai fazer o que na Europa? Você é faxineiro. Aí, o quê? Você é faxineiro. Porra, paguei as melhores escolas. Isso era uma regra lá em casa. Eu não pago faculdade. Já paguei escola. Todo mundo passar para faculdade federal, senão não pago faculdade. Aí eu falo, pô, então a gente estudava pra caramba. Todo mundo passou lá em casa, todo mundo fez faculdade federal. Mas eu falei, mas tipo assim, um dia eu cheguei, eu tranquei. Aí meu pai assim, não vai trancar, não sei o que, não sei o que. Aí eu tenho até um documentário meu que ele fala isso, pra ver que isso marcou ele. Eu cheguei, pai, eu amo lutar, cara. Pô, vai morrer, fica tomando soco na cabeça, não sei o que. E eu falei pra ele assim, pai, se eu morrer lutando, eu vou morrer feliz, cara. E aí eu sou chorão. E aí ele falou, cara, pô, eu falei assim, não tem jeito, cara, ele ama isso. E aí eu fui embora para Holanda, para ser faxineiro, fui para Holanda, que era um dos melhores kickboxers do mundo. Ele me ajudou com a passagem, fiz uma rifa aqui, arranjou a passagem. Eu não esqueço disso, eu fui com $1.000 para a Europa, para ficar 3 semanas e fiquei 2 anos. Caramba. Se virando, né? Se virou sozinho. Eu comecei a lutar, que eu fiz a minha primeira luta na Europa foi classe B, era amadora. Eu ganhei de um belga, que era campeão de tudo. E aí 3 semanas depois eu já lutei o torneio Best of the Best, mas que eu peguei 3 lutadores de peso pesado e ganhei o torneio. E esse torneio na época me deu 15 mil florins, não tinha nem o euro na época, era o florim. O florim era mais ou menos como se fosse uns 5 mil, 6 mil dólares. Então isso já me deu um gás. Eu lutava todo mês, eu morava na academia, estava sempre pronto para lutar. E na época o Tom Hagen, que meu sonho era lutar, tinha um evento no Japão que chamava K1, e eu queria lutar o K1, o K1 pagava bem, pagava igual o UFC. O UFC, você lutava o torneio, você ganhava $50 mil no UFC na época. 3 lutas na noite. E hoje em dia as pessoas ganham milhões de dólares, né? Então, por seu teste, muita gente fala assim, caraca, tu ganhou tudo no UFC, tu ganhou de 7 campeões no UFC. Pô, cara, tu não fez dinheiro não? Foi, fiz. Comprei meu apartamento, comprei minhas coisas. Mas na época não era o que então, a comparação que eu faço, eu falo assim, gente, o Zico trabalha até hoje, gente. Os caras assim, eu falei, Zico é técnico. Pô, o Júnior é comentarista da Rede Globo. É outro tempo, gente. O Cristiano Ronaldo não precisa trabalhar mais. Dinheiro, né? Neymar não precisa. O Messi não precisa. Eu falo, Zico, você compara com o Messi. Assim, é outro tempo. Os caras ficam assim, pô, pior que Pedro, a gente ganhou dinheiro. Mas não é igual agora. Hoje você assina uma luta, $1 milhão. O primeiro contrato de $1 milhão quem teve no UFC fui eu. Só que era $1 milhão, 5 lutas. $200 mil por luta. Que era um dinheiro absurdo pra gente. Sim. E na época o dólar era 2, né? Não era o que é hoje. Então, tipo assim, aí eu falei assim, pô, ele começou a ganhar dinheiro a partir de 2006. Eu saí do UFC em 2003. Então, eu ganhei minha grana, eu comprei meu apartamento, comprei... Quantos títulos você ganhou? Cara, consegue lembrar de todos? Títulos, assim, eu fui campeão mundial de vale tudo 2 vezes, eu ganhei 2 torneios. Fui campeão mundial de MMA. Eu não fui campeão do UFC, né? Eu lutei o título do UFC 3 vezes. Uma eu ganhei, deram pro Couture. A outra foi uma parada médica, eu me cortei, o médico pagou a luta. E uma eu perdi de fato, que foi a segunda do Couture.
Aí eu quebrei, só que é uma longa história. Eu quebrei antes da luta psicológica, minha cabeça quebrou de um jeito que eu subi no ringue, eu sempre falo isso, né? Isso é psicologia esportiva. Você sobe para vencer. Você faz tudo para vencer. Quando a pressão começa a aumentar, muita gente fala assim, pô, Pedro, você tem saudade de tal? Eu falo, tenho muita. Eu tenho 51 anos. Eu queria estar em forma para lutar, que eu amo lutar. Eu amo estar lutando. Mas eu não tenho a menor saudade da semana da luta e o vestiário. Aquilo, cara, é absurdo. Então, ainda mais, época que eu começou a virar mundial, o meu segundo título mundial, cara, a gente botou quase 30 mil pessoas dentro. O MGM cabe 22 mil pessoas. Só que com as pessoas sentadas, deu 28 mil pessoas no MGM. Caramba. Lotado em Las Vegas. Foi uma luta assim, todo mundo queria me ver luta, que eu vinha nocauteando todo mundo. Cara, eu entrei naquela semana da luta, na época eu entrei assim, eu falei, caraca, meu irmão, tá o mundo todo vendo. E aquela pressão, aquela caminhada, tipo assim, cara, é cabeça, é oração pra caramba. E como minha mãe me ensinou desde o começo, não dá nem pra pedir a vitória. Falava, Senhor, cara, vai comigo, caminha comigo. Sozinho eu não vou. Porque você vê como lutar é importante para mim. É uma vida toda, né? E isso que é o mais brabo desse esporte, todo esporte de alto rendimento. Eu falo que o título mundial hoje em dia são 25 minutos. É sua vida toda em 25 minutos. Eu falo o Usain Bolt, é a vida toda em 8 segundos. As pessoas falam, cara, você lutar no mais alto nível do esporte. Eu fui melhor lutador do mundo em 2001, 2002, considerado o melhor lutador do mundo. Quantos campeonatos você ganhou? Eu fui 3 vezes campeão do mundo, mas eu não consegui o título do UFC. Eu ganhei a luta, né? Hoje é considerada a luta mais... entre as 3 lutas mais polêmicas de todos os tempos do UFC. Eu, Rende Cultura, eu ganhei a luta e deram pro Cultura, o próprio Cultura, quando ele me abraçou dentro do ringue, ele falou assim, sorry, man, desculpa, eu não sei que luta esses caras viram. Eu falei, não é culpa dele, o juiz que deu. O juiz. Foi, eu não consegui. Lógico, assumindo as responsabilidades, que eu falo isso com meus atletas todo dia, eu não consegui acabar a luta antes. Eu falo com meus atletas todos, sem ser título mundial, são 15 minutos a luta, são 3 rounds de 5. Eu falo, você tem 15 minutos, que a tua vida está na tua mão. 15 minutos, que é você que vai decidir o seu futuro. Cara, arrisca. 15 minutos. Se não se passar os 15 minutos, você vai pegar a tua vida e dar na mão de 3 caras que não sabem nem quem você é. Foi o que eu fiz. E por qualquer que seja o motivo, pode não gostar de você, não vai com a tua cara e... Pode ver a luta de outra forma. Eu lutei... Subjetivo, né? Muito subjetivo. Tipo assim, eu espanquei o Cultura. Tanto que chegamos na conferência de imprensa depois da luta, no hotel, a imprensa toda, eu cheguei, aí sentei, né, com a cara... Tava meio quebrado também, eu tinha me cortado aqui, 5 rounds. Aí eu parado assim, já pau da vida. Você não quer falar com ninguém, mas tem que falar com a imprensa. Tá no teu contrato. Aí os caras perguntando, eu falando. Aí o Mauro falou assim, pô, cadê o Cultura? Que o cara não tava. Aí os caras falaram assim, não, o Cultura teve que ir pro hospital. Caramba. Tá todo quebrado, não conseguiu chegar aqui. Eu falei, pois é. E ele foi o campeão. Aí todo mundo riu. Eu tô aqui pra falar com vocês. Aí, no dia seguinte, você vê o que é a vida. No dia seguinte, a van pega a gente no hotel. Então, aí marcou no lobby todo mundo. Aí eu tô no lobby, chega o Cultura de cadeira de roda, com a filha dele. Chegou a van. Aí todo mundo foi pegar a mala para ir para a van. Aí eu olhei para trás, está o Cultura. Eu falei, esqueceram o Cultura, o meu adversário. Aí eu fui, ele até ficou sem graça. Eu fui empurrar essa cadeira e falei assim, não, ok. Eu falei, não, não pode. Todo quebrado, eu te levo para fora. Tipo assim,
Pô, Deixaram o cara lá. Ser o campeão, né? eu Ô, falei- Pedro, e como é que surgiu... A gente caminhando aqui até pro final do nosso papo aqui, mas como é que surgiu... Não, que nada. Tá ótimo. São 2 pontos que eu acho que é legal a gente comentar, que é como é que surgiu a CB Rio, assim, no seu caminho, e como pintou também lá a usina de campeões. Cara, como eu falei, sempre fui cristão. Em 94, eu tinha trancado a faculdade de veterinária, eu fiz veterinária, né? Passei para medicina veterinária, passei para as duas, fiz pontuação, passei em 12º. Na época era o vestibular, era todo mundo junto, né? E queria ser lutador, eu não conseguia treinar e estudar. Aí eu fui fazer educação física. Os professores todos me passavam, pô, tá campeão, tá aqui, mas acabou que eu não me formei, que eu fui morar, como eu falei, fui morar na Europa. Mas eu comecei a namorar uma menina na faculdade, no FRJ, a Cláudia, que o pai dela era presbítero. E aí ele me levou para a igreja presbiteriana da Ilha do Governador. Aí eu comecei a ir, com pouco entendimento ainda. Não conhecia o senhor José Roberto. Aí ele... Meu marido era dessa igreja. Ah, é? Marcos Bispo. Conheceu ele? Ah, esse nome não me é estranho. Presbiteriano, que era lá no... Na ilha. É, isso aí. Aí eu comecei a ir lá, aí de manhã tinha a escola dominical, e eu comecei a aprender. Eu tinha aula com o meu ex-sogro, né? Eu e a Cláudia, a gente namorou quase 5 anos, 6 anos. E a gente se separou porque eu fui morar com o Marco Ruas. Tem até no documentário, porque eu estava aqui, eu tinha voltado da Europa. Não tinha nem... Não, eu fui para a Europa, a gente namorando, fui para a Europa. Quando eu voltei da Europa, ela falou, vamos ficar juntos. Aí o Marco Ruas, vem para aqui morar comigo nos Estados Unidos. E o Marco, no meu documentário, ele fala assim, o Pedro até perdeu a noiva. A noiva falou, vai casar com o Marco Ruas. Vai casar com o Marco Ruas. E aí eu vi, só que aí eu conheci, tanto que eu tenho até hoje a Bíblia que o Sr. José Roberto deu para mim. Está lá em casa até hoje com a dedicatória dele. Eu fui da igreja presbiteriana da Governador. Então, quando eu voltei, e aí eu fui casado durante 10 anos com a mãe da minha primeira filha, que ela não gostava da igreja, e eu ia. E eu, tipo, eu morava no Leblon, eu tinha me separado da Cláudia, né? Foi logo em seguida eu conheci a Glaucia. Falei, pô, não vou na igreja. Eu comecei a ir na ICI, Igreja Cristã de Ipanema, que eu morava no Leblon, e Ipanema, que era uma presbiteriana também, que tinha raiz presbiteriana. E aí o pastor Edson Fernandes, que é meu amigo até hoje, comecei a andar pelo meio protestante e comecei a aprender a Bíblia. E aí chegou um momento, infelizmente meu casamento acabou, a gente se separou, e aí eu fiquei 1 mês solteiro, já tinha usina, e conheci minha esposa, que é a Mona Lisa. Ela fazia um blog de luta, aí ela nunca tinha feito a primeira entrevista dela, veio fazer comigo. Eu achei ela linda, né? Eu azarei, né? Aí a gente começou a conversar. E aí o mais legal é que ela era assemblecista. E aí a gente veio morar aqui na Barra, aqui perto. Aí eu falei assim... cara, eu não consigo ficar fora de igreja. A gente tem que achar uma igreja. Pô, a ICI em Ipanema tá longe. Pra gente de manhã... Quem sabe eu venho quase todos os cultos, eu estou aqui. Que eu gosto muito, eu gosto de aprender muito. Eu quero a minha vontade de aprender muito, porque muita gente me pergunta muito. E eu só não quero falar besteira. Então eu quero aprender para não falar besteira. Não quero perder a oportunidade de trazer pessoas para Cristo. É isso que eu falo sempre. E aí a gente foi de uma outra igreja aqui na Barra, a gente não gostou. A minha neném nasceu, aí ela estava bebezinha, meio nhe. Aí pediram pra gente sair da igreja que a neném tava fazendo barulho. Que isso? Aí a gente falou, se minha filha não pode ficar aqui, a gente também não pode ficar aqui. Foi uma coisa meio pessoal. E aí a gente veio morar no Mandala. Ah, sim. Pastor Pedrão morando no Mandala. É. E aí a Mona Lisa, minha esposa, no parquinho com a Maitê, tava a Caicai, filha do pastor. Isso. Com o filhinho. Aí
as duas filhas, sentavam, começaram a conversar, não sei o quê. Aí começaram a falar de igreja. Aí, a gente estava numa outra igreja aqui, a gente está procurando uma igreja pra gente ir. E aí a Cacá falou, vai na igreja do meu pai, pô, CB E aí a Mona Lisa, eu cheguei em casa, e a Mona Lisa falou assim, pô, encontrei uma menina aqui muito boazinha, a filha do pastor, o pastor mora aqui, mora no bloco 2, ele mora no bloco 1. Aqui é a CB Rio. E como eu falei, eu gosto muito de estudar. Sim. Eu achei a igreja da minha vida. Tipo assim, a minha presbiteriana, a ICI, a Igreja Cristã de Ipanema, que era o Edson, que é meu amigo até hoje, ele era igual o pastor. Ele pegava a palavra e explicava de cabo a rabo. Explicava, tinha paciência, eu ia lá, eu sou chato, eu ia lá dia de semana, pode vir, Pedrão, ficar me ensinando muito, eu aprendo muito, eu gosto de aprender, eu gosto de entender. E aí, quando eu vi o culto do pastor, eu falei, cara, é isso que eu quero. Eu não quero coach, eu não quero... Eu quero, Jesus Cristo Salvador, mas Jesus Salvador. Não, eu quero saber por quê, eu quero entender, eu quero conhecer ele, de fato, eu quero aprender, eu quero ser amigo dele, eu quero imitar ele. É isso, a gente é imitador de Cristo. E aí eu encontrei a igreja da minha vida. Eu falei, cara, a gente está no 8º ano lendo a Bíblia, né? Uhum. É minha oitava vez que eu estou lendo a Bíblia toda. Tipo assim, eu aprendo, eu leio todo dia. Eu estou fazendo Instituto Melodia, eu leio todo dia o CBZAP, o app, eu dou aula às 6 da manhã, eu acordo todo dia às 4h30 da manhã para estudar, que é o horário que lá em casa eu tinha a Laila, a Mona Lisa tem o Bernardo e a Luísa, e veio a Maitê. Então, casa vazia, com 3, já que a Laila infelizmente não mora com a gente, mora com a mãe. Mas com 3, entra, sai, só às 4 da manhã que está vazia. Só estou eu e os gatos. Então, eu comecei a querer aprender muito. No primeiro dia que eu vim no culto, eu falei, cara, essa é a minha igreja, eu nunca mais saio daqui. Ainda tenho a oportunidade do pastor ser vizinho. Algumas vezes eu, com dificuldade, eu ligo, falo, pastor, posso subir aí? Sobe aí, Pedro, vem aí. Ainda tem essa facilidade dele me explicar. E logo teve uma época que ele fez um discipulado comigo aqui também. Então, cara, eu falo assim, eu tenho um orgulho danado de ser CB Rio. Tenho um orgulho danado de aprender a palavra. Um orgulho danado de ser uma igreja que é pela Bíblia, by the Bible, né? Não é coach, não é para te animar, é para te ensinar. E quanto mais você aprende, mais cristão você é. Quanto mais você aprende, mais dependente você é. E quanto mais você aprende, mais você quer estudar. Você quer aprender. E o mais interessante é que hoje eu recebi aqui, até quando a gente acaba aqui, hoje eu recebi aqui no WhatsApp um garoto louvando numa igreja gigante. Eu não sei nem que, acho que é aquela igreja, acho que é aquela que tem ali em Madureira, que é da Universal. Ah, sim. Ele cantando, que é gigante. Aí veio o vídeo primeiro, aí veio escrito embaixo. Aí o cara mandou depois. Pedrão, sabe quem é esse menino? Eu falei assim, sei que é não. Pô, quando tu deu o exame de faixa, que esse garoto sentou, começou a te perguntar um monte de coisa da Bíblia, que ele viu que você postava um monte de coisa, e você ficou explicando. Esse menino estava no tráfico, cara. E agora ele está cantando na igreja. Graças a Deus. Então, aí tu fala assim, eu falo assim, cara, eu quero aprender. Em 2021, eu fui dar um seminário na Croácia. Eu passei Holanda, Paris e Croácia, dando seminário. E na Croácia tinham vários amigos meus holandeses. Como eu morei 2 anos ontem, tem muitos amigos holandeses. Cara, acho que 90% dos holandeses são ateus. Eles são ateus. As igrejas lá viraram discoteca, viraram boate. Grandes templos, assim, virou boate. E aí, naquelas conversas ali, depois do dia de seminário, a gente ficou uma semana num resort na Croácia, lindo resort, dando aula. E aí os holandeses perguntando, pô, Pedro, eu vejo que você posta um monte de coisa. O problema é você explicar em inglês, né? Uhum. Que é o cara, assim, eles perguntam, falam assim, mas tu acredita mesmo? Eu falei, acredito, cara, por causa disso. Aí você começa a explicar, pô, são 1.600 anos, cara, são 40 escritores, totalmente em lugares diferentes. Pô, como é que vai juntar Lé com Cré, um aqui? Eu até imito, às vezes, que o pastor fala, não tinha o WhatsApp para avisar, tô escrevendo isso aqui. Aí tu fala assim, cara, isso só pode ser de Deus. E os caras ficavam assim.
falei, irmão, a gente não sabe de nada que aconteceu há 100 anos. Cara, década de 50... Pô, década de 50 faz 70 anos, gente. E a gente não sabe nada. Era outro país, era outro Rio de Janeiro, outro Brasil. 1.600 anos. O mundo que aonde a gente cresceu, né? Eu tenho quase a sua idade também já. O mundo que a gente cresceu, esse mundo nem existe mais, né, cara? Não existe mais. Que mundo bom. Que mundo bom. Que mundo. Cara, eu lembro da gente andar esse Rio de Janeiro todo a pé, sozinho. Minha mãe ficava Você me contou que você ia muito para as rodas de capoeira em Bangu. Bangu de E eu morava em Bangu ali perto de uma rua, depois do calçadão ali. Sei. Cara, e você vê que a tecnologia, que eu acho que é o fator principal dessa mudança que o mundo está tendo, ela nos aproximou, nos distanciando, né? Porque antigamente você ia na casa da pessoa, você sentava para tomar um café para poder se conhecer, para trocar ideia. Hoje em dia, tudo à distância. Eu acho, para mim, o maior absurdo dessa loucura digital é um filho mandar uma mensagem pro pai, ou o pai mandar pro filho, posso te ligar? Pô, é meu pai, cara. Eu ligo a hora que for, meu pai. Eu não admito. Qual é, pai? Eu chego na casa do meu pai até hoje, eu falo com minha mãe, cadê meu pai? Tá no quarto. Eu entro sem bater na porta. Pai, tô chegando. Cara, imagina se eu vou ficar, pai, posso ligar, posso entrar, posso chegar. Que isso? Gente, sem contar que a gente está criando uma geração, porque eu trabalho com jovens, eu trabalho com jovens de comunidade, mas não é exclusivo da comunidade. É uma geração tão deprimida, porque, assim, caraca, esse cara aqui, pô, o cara tá lá o cara tá na Maldivas, cara. Porra, que maneiro, cara. Pô, queria estar na Maldivas, cara. De uma aparência, né? A vida dos outros. Pô, o cara... Pô, eu vejo às vezes meus atletas, pô, mestre, aqui, pô, eu tenho a minha idade, tem menos luta do que eu. Pô, o moleque tá quase entrando no UFC. Aí eu falo pra eles, gente, calma, cada um tem uma história, cada um tem um caminho. Você tá dizendo, então você tá falando que Deus errou com você. Aí eles ficam assim, como assim? Deus erra? Graças a Deus, meus alunos são uma maioria 90% cristão e ficam me escutando, eu fico quase que pregando todo dia. Eu falo, Deus erra? Não, Deus não é perfeito? É perfeito. Então, você está exatamente no lugar que você tem que estar. Para de olhar a vida dos outros, cara. A maior ofensa que você vai dar para Deus é falar que Deus errou, que você está no lugar errado. Pô, cara, é uma ofensa que hoje você pode falar para Deus, falar assim, cara, pô, eu quero ter a vida desse cara, Deus errou comigo. Eu falei, cara, Deus não erra, cara. E eu falo para eles, cara, meu irmão, eu falo todo dia, cada porta fechada de uma casa tem uma história. Cada pessoa chega aqui com uma história. Eu vim de um lugar, Jonathan veio de você veio, a gente teve uma história diferente. E eu falo assim, cara, para de olhar a vida. Isso que era o bom da nossa época, João. A gente não tinha rede social. Então eu estava aqui treinando, me quebrando, saindo na mão, não sabia nem o que o cara que vai lutar comigo está fazendo. Eu não sei o que o cara, o milionário dos Estados Unidos está andando de lancha. Eu não sei nada. Eu tenho a minha vida, eu tenho tanta coisa para resolver na minha vida. É isso, a gente tinha a nossa vida para gerenciar, né? Exatamente. As pessoas gerenciam a vida dos outros pelo telefone. Né? Aí você criou hoje uma ansiedade. O que eu tenho hoje de jovens, não só aqui, mas jovens na comunidade que treinam comigo com crise de ansiedade. Chega na minha sala, ai, mestre, estou com crise de ansiedade. Eu falei, tá com o quê? Crise de ansiedade. Eu falei, como assim? Ai, eu não sei. E tipo assim, você não pode desprezar isso. Se está sentindo, é verdade. Sim, sim. E eu falo assim, cara, calma, tu quer tomar uma água, quer conversar, você quer, sabe? E eu falo, gente, é uma geração nova muito diferente da nossa. Infelizmente, eles estão ficando mais doentes, eles não saem, eles não vivem como a gente vive. Vou mandar uma mensagem, tipo assim, o final de semana, a minha esposa, a Mona Lisa, estava num estágio. Eu falei, tô com uma saudade do meu pai. Aí eu peguei o carro, não é bom, passar o dia todo com ele, mas a coisa que a gente fazia hoje em dia, tô com saudade do pai. E aí, pai, tudo bem? Pô, vou ligar de vídeo aí. Pô, e aí, paizão? Pô, beleza. É porque a gente, na verdade, essa geração virou uma geração imediatista, né? Exatamente. Você estava falando aí sobre... Eles querem um resultado muito rápido. Você estava falando de como você andava lá na época, né? Eu te perguntei até onde você estudava, porque eu estudava no Pedro II do Maitá. Sei. Aquela galera vivia todo muito, muito perto, né? Eu lembro que a gente saía do Pedro II, lá do Maitá,
e andando para casa. Eu morava no Catete. É isso. Caramba. Não, A gente ia andando, mas assim, era De uma... boa, normal. Você acabou cara. me lembrando. Era normal isso, entendeu? E a gente batia um papo, conversava. O tempo passava muito mais devagar, né? A gente não tinha esses... Eu me lembro que eu namorei uma menina no Flamengo. E antigamente o ônibus parava meia-noite, 11 horas, meia-noite. tinha uns horários, Cara, verdade. acabou, ou seja, aí você tá aqui, que ir você quer ficar andando. naquela porta ali, naquele namorico. Pô, só na porta, conversando. Ah, vai embora, fica mais um pouco, amor. Fica aí, vai embora. Aí tu fica. Acabou o ônibus. Acabou o Não ônibus. tava andando, Aí, né? aí eu falava assim, ó. Era andando, cara, tudo era andando. Aí eu falava assim, caraca, não tem dinheiro pro táxi. Aí, ó, Senador Vergueiro, Praia de aí. Botafogo, São Clemente, passava em frente ao teu colégio, isso aí. desci o Maitá, aí eu falei, vou pela Borges de Medeiros, não vou pelo Jardim Botânico, era mais longe. Aí Lagoa, pô, meu irmão, era 1h15, 1h20 andando, eu falava, e eu, caraca, pô, por que eu perdi o ônibus? Esperar. Por que eu ficar mais um pouquinho? Mas era muito bom, né? Era muito, tipo Era assim, muito e não bom. tinha perigo, gente. tinha perigo. A gente andava esse Rio de Janeiro todo, não tinha perigo. Era uma época muito boa, era a época que, tipo assim, não tinha telefone de celular. Por exemplo, o Marco Ruas, meu treinador, na época, teve uma época que eu estava estudando na Rural, fazendo veterinária na Rural, aí ele falava assim, ó, ô Pedro, talvez a gente vai treinar amanhã de manhã. Eu falei, caramba, aí acabava a aula, dava aula de boxe holandês já terça e quinta noite, será que eu tenho que estar lá amanhã de manhã? Cara, não existia celular. Eu entrava na posto telefônico. Eu dava o número e sentava na cadeirinha. Tava as cabines de telefone. Aí o cara discava aqui, cabine 7, vai lá, Pedro Rida. Aí eu ligava, fala, Marco, e aí, pô, ô Pedro, amanhã aqui, ó, 9 horas da manhã aqui, 8 horas da manhã aqui, ó, no Flamengo. Eu falo assim, pô, beleza, Marco, então tá, 8 horas. Cara, eu saía 3h30 da manhã, lá de Seropédica. Pegava o ônibus até a rodoviária eu pegava o 110 pro Leblon, pra chegar em casa, comer um negócio rápido que eu ia pro M. E de ônibus, todo mundo. Cara, a gente andava isso aqui tudo. Não existia, só no máximo uma bicicleta, Pô, né? táxi era caríssimo. Táxi Então, não existia. eu comprei uma Cruiser. Essa Cruiser me salvou, a Eu bicicleta andava de Cruiser. bicicleta, eu ia até lá no final do Leblon e voltava de bicicleta. É isso, cara. Você vê que é um mundo que não existe mais, né? A gente não existe. tem mais essas coisas. Ô Pedro, pra gente caminhar aqui pro final, você que trabalha hoje com crianças, não só crianças carentes, mas jovens que te procuram lá para academia, para se profissionalizar e tal. O que você diria para as pessoas que estão nos assistindo aqui nesse podcast, que de repente estão desmotivadas, desanimadas, estão pensando em desistir, estão achando que a vida é difícil, mesmo não tendo passado por quase nada disso que você passou até chegar nas suas vitórias, porque a gente conhece o Pedro vitorioso, mas o Pedro treinando, o Pedro se curando dos cortes, o Pedro operado, o Pedro com os joelhos, entendeu? Essa parte a galera não conhece. Então, que mensagem você deixaria para essa galera que tá curtindo a gente aí? Cara, eu falo para meus jovens, né? São crianças e jovens, mas principalmente para os jovens que têm mais discernimento e têm mais imediatismo. Ao mesmo tempo que tem mais discernimento, tem mais imediatismo. Sim. Eles querem logo ganhar dinheiro. Eu não esqueço a minha enteada, que eu amo de paixão, a Luísa. Ela vem algumas vezes na CB Rio. Ela acabou de formar, virou dentista agora. Caraca, tia, trabalhei o dia todo, cara. Pô, ganhei R$150. Eu falei, que ótimo. 150 por dia vai dar um salário bom. Aí eu falo, pô, que ótimo. Tem gente que não ganha, tem gente que ganha nada num dia de trabalho. Eu falo assim, cara, eu falo isso todo dia para os meus alunos, cara. O principal, se você não desistir, ainda mais no nosso esporte, eu falo isso para os meus meninos de projeto social. Eu falo, filho, no dia que você entrou nesse projeto, você está me dando a sua vida na minha mão. Se você não desistir, não dá errado. É 100%. Eu falo assim, você está maluco? É 100%. No nosso país, hoje, quem tem uma faixa preta, você pode ter a sua academia. Você não precisa ter o Conselho Regional de Educação Física, o CREF, para ter sua academia. Ou você vai ser um faixa preta, você vai ter seu espaço para dar aula, ou você vai virar um lutador, que você vai viver, vai lutar, mas no final da história, eu falo para todo mundo, a minha história, ela está acontecendo exatamente como eu sonhei. Que a minha vida toda, não se lembra que eu falei que não tinha UFC? Sim.
O meu sonho era ser reconhecido como um casca grossa de luta, como era reconhecido numa rua. Eu achava aquilo o máximo. O cara, pô, uma casca grossa, lutador, respeitado por todo mundo da luta. Só que o meu final é exatamente o que eu virei. Professor. Eu virei um faixa preta. Eu sou um professor. Sim. E hoje eu falo para todo mundo, cara, eu trabalho de bermuda e chinelo num tatame. Eu trabalho com sonhos. Chega um menino e fala assim, se você não desistir, não vai dar errado. Você vê aquele menino. Eu tenho hoje meninos que estão comigo desde 12 anos, eu já tenho 8 anos, com 20 anos. Seleção brasileira de boxe. Acabou de chegar hoje veio do nada, veio me abraçar, me beijar. Uma menina nascida e criada no Arará, estava no Bahrein, vice-campeã mundial de boxe. Nunca tinha, ela já tinha, por causa da luta, ela já tinha viajado aqui dentro do Brasil, para o sul, para o norte, para Cuiabá, para lutar. E ela falava assim, mestre, eu nunca achei que ia entrar num avião na minha vida. Eu falei, filho, eu estava no Bahrein, hein? Você tá chique pra caramba, eu falei para ela. Então, mas por quê? Eu falo para todos eles, se vocês desistirem, eu não consigo levar vocês até o fim. Só que se vocês não desistirem, cara, não vai dar errado. Eu vejo a minha enteada, Luísa, amo de paixão, tá lá, tá ralando, tá todo dia, acho que vai ficar sentada o dia todo, mas tá ganhando dinheiro, já melhorou o dinheirinho dela. Eu tenho minha filha lá, ela é vice-campeã mundial de levantamento de peso, 17 anos, 1,80 m, linda, e ela é exatamente como eu era. Às vezes a gente vai ter almoço de família, pai, eu não vou não, que eu tô de dieta, eu não posso, eu tenho que comer bem. Aí às vezes fala, cara, quantos almoços de família eu perdi? Ou que eu morava fora, ou que eu estava viajando para competir, ou que simplesmente eu tinha que treinar. E eu falo para minha filha, eu falo assim, filha, tu está tendo a melhor vida do mundo. A vida de atleta, eu falo que é uma coisa... Eu falo para todo mundo, cara, é bom demais. Eu só falo assim, filha, tô aqui. Às vezes eu fico um mês sem ver ela, né? Eu falo que ela tá viajando, tá treinando, tá fazendo dieta, ela sua amiga, pai, eu tô morta. Eu falo, você tá bem? Eu falo, tô bem. Você tá feliz? Eu tô muito. Uma vez me perguntaram isso, pô, tu acha que tua filha compete porque ela gosta? Deve ser porque você deve ter posto pressão. Foi eu? Pergunta para ela. Aí foram perguntar para ela, Laila, oi, você gosta de levantar peso? Eu amo. Aí eu falo assim, mas você gosta por causa do teu pai? Ela falou assim, cara, quando eu subo naquele palco, olho para todo mundo assim, aí eu vejo o peso. Ela está levantando 115 quilos já, tem 16, ela tem 17 anos. Ela tem um recorde pan-americano, sul-americano e vice-campeão mundial. Ela vai à Olimpíada 2028, 100%. Aí ela assim, pai, quando eu vejo aquele peso, eu tenho certeza que eles olham para mim e falam, não vai conseguir. Aí eu levanto, quando eu boto lá em cima, quando eu jogo o peso, ela sempre faz assim. Ela dá um pulinho e faz assim. Aí eu me sinto a Mulher Maravilha. Aí eu falo assim, cara, minha filha não vai ter problema de baixa autoestima, não vai se deprimir. Ela encontrou uma paixão na vida dela. O esporte te ensina muito, cara. A ganhar e a perder. Um dia ela perdeu, ela foi vice-campeã mundial. Com a menina que ela ganhou aqui no Pan-Americano, a campeã mundial foi a venezuelana, que ela compete toda vez, ganha da menina todo dia. No Mundial, aí eu falei assim, cara, perdeu. Ela falou assim, pai, você está triste? Tô de boa. Foi porque ela falou assim, pai, não encaixei o movimento. Mas eu fiz o meu melhor, cara. Não foi porque eu não quis. Eu falei assim, eu não tinha a tua cabeça, eu caía de chorar. A tua cabeça está muito melhor do que a minha. Mas a minha filha, tipo assim, ela vê o Instagram, ela tá cheia de seguidor. Eu falei, tô cheio de seguidor, que ela faz no Instagram, engraçado. E aí eu falei assim, filha, se diverte, cara. Aí você me perguntar, Jonathan, eu falo assim, cara, 2 dicas. Não desista. Cara, não dá errado. Quem trabalha, conquista. Quem paga o preço, conquista. E o principal, não existe atalho, isso é batido, não existe atalho, não existe facilidade. Você não vai conquistar... Cara, se você não acordar e fazer a tua parte, a gente que é cristão, é oração, faz a tua parte, o que você não puder fazer, Deus faz por você. Mas se você não levantar da cama, Deus não vai fazer por você. Na semana da luta, eu fico brincando que todo mundo vira evangélico. É um festival de negro... Vamos orar, mestre, eu nunca te vi com a Bíblia na mão, cara. Não, mas Deus vai me ajudar. Eu falei assim, Deus vai te ajudar se tu treinar, irmão. Se tu não treinar, Deus não vai te ajudar.
Aí eu falo assim, aproveita, fala com ele todo dia e continua. Eu falo, cara, o que eu falo para todo mundo, não desista, acredita, mesmo que ninguém mais acredite em você, isso é uma frase batida, acredita. Que se você fizer bem alguma coisa, cara, você é um baita músico. Eu falo, Jonathan, você nunca vai passar fome na tua vida, cara. Vai ter sempre um bar para te chamar para tocar, sim, vai ter sempre uma aula para você dar. Você tem uma profissão e você ama o que você faz. Cara, não desista, não desista. E, principalmente, cara, conversa com Deus, cara. Conversa com Deus que Ele... É o caminho. É isso aí, Pedro. Pô, muito feliz em ter você aqui participando com a gente desse bate-papo. E quais são as suas considerações, minha amiga Renata? Pedro, foi muito legal conhecer a sua história. Estou muito feliz de te conhecer. Né? A gente se esbarra na igreja e eu também não te conhecia. É o que a gente falou no começo aqui do nosso projeto. A gente entender e conhecer as pessoas. E foi muito legal ver e te dizer que assim, o legado que você está deixando é um legado muito precioso. Porque além do esporte, que traz disciplina, né, traz autoestima, que levanta esses jovens... Você está dando para eles um alimento espiritual, sim. Né? E aí eu lembro quando Paulo fala da gente se revestir da armadura de Deus, né? Você está dando para eles armas físicas e armas espirituais também, para que no dia mau, no dia difícil, eles saibam com quem eles podem contar, né? Que é com o Senhor. Então, assim, ver esse teu legado, ver o que você está deixando, você está de parabéns, assim. Estou muito feliz de conhecer a tua história. Eu acabei que falei pouco da usina, não sobre o projeto social. Eu e minha esposa, a gente toca esse projeto. E esse negócio, você falando de Paulo, do legado, eu falo todo dia. Eu sou observado todo dia por mais de 1.000 pessoas, que eu tenho 500 crianças, eu tenho as famílias todas. A minha esposa é chamada de mamusca, por todos. Teve um evento aqui no Parque Olímpico, que meus meninos, que moram lá, né? Mandela, Jacaré, Jacarezinho, Barreira, do Vasco, Arará. Todo mundo trouxe aqui para dormir aqui em casa 40. Porque era 7 horas da manhã, para eles não terem saído. Aí eu comprei 100 pães de manhã, 3 quilos de queijo, ali no supermarket, aqui do lado do Mandala. E que vira tudo filho. E você falou de legado, cara, e eu falo... Porque as pessoas hoje em dia, ainda mais nesse mundo de hoje, as pessoas esquecem muito, as pessoas muito rápido. Se daqui a 100 anos tiver um moleque lutando, fala, cara, eu luto porque meu avô treinou com um cara. Vai ter, pode ter certeza. Já tem, né? Já tem. Você pode ter certeza que você já é. Cara que nunca me cobrou uma referência. É que nem eu falo, as pessoas falam assim, pô, caraca, meu irmão, não existe mais lealdade. Você marcou esse um exemplo. Eu falei, cara, como é que eu vou esquecer esse cara? Eu tinha condição de pagar uma mensalidade, mas esse cara nunca me cobrou uma mensalidade. Diferente, tem gente que não tem condição. Eu tinha condição. Só que eu estava escondido. Ele não sabia, ele não perguntou. Eu falo para ele que ele é um irresponsável. Que ele não queria saber, ele né? Não perguntou. Tá com a Daí todo dia, ele nunca me perguntou, cadê teu pai e tua mãe? Sim. Naquela época era muito diferente. Aí eu falo para ele assim, eu falei, cara, eu quero só que daqui a 100 anos tem um garoto desse para falar. Pô, teve um cara que ensinou pro meu avô, nunca cobrou uma mensalidade pelo meu avô, cara. E meu avô virou um baita, teve a academia dele, por causa da academia dele formou meu pai e meu pai me formou. E eu hoje continuo dando aula. A nossa igreja tem muito isso, né? O nosso pastor fala muito de legado. Isso fica na minha cabeça todo dia como professor, como educador, que hoje eu sou um professor. Eu acho que o maior legado que um professor pode deixar é perpetuar. Pelo menos aí por umas 2 gerações. Depois vão esquecer você. Mas, aí, graças a Deus, a história no esporte que eu fiz vai ficar um pouquinho. Por um tempo ainda vão lembrar de mim. Eu tenho certeza que, primeiramente, né, a gente, assim que se converte, a gente acredita, a gente aprende, né, que o nosso nome é escrito no livro da vida. E o seu nome ninguém nunca mais vai esquecer.
E aqui na Terra, o legado que você está deixando, ele vai passar de geração para geração. De geração para geração. Em algum momento as pessoas vão saber que um lutador aprendeu com outro, que aprendeu com outro, que veio da academia do Pedro Rizzo, que aprendeu lá com o Marcos Ruas. Pode ter certeza disso. Isso que você está deixando é muito mais do que o que você paga. Sim. O legado fica na vida das pessoas, fica marcado na vida das pessoas. E eu tenho certeza que o seu nome, e assim como está marcado, né, nos céus, já no livro da vida, aqui na história também do nosso país, na nossa igreja, o seu nome está marcado. E ninguém nunca mais vai esquecer. E principalmente porque esse episódio aqui nunca mais vai sair do ar. Então a gente nunca mais vai deixar de lembrar de Pedro Rizzo. Inclusive, Pedro, você tem Instagram, né? Tem. Fala o seu Instagram para o Pedro pessoal te seguir, para eu te MMA. seguir também. Isso. Pedro Rizzo. A gente vai colocar nas descrições aqui do MMA. canal o endereço aqui do Pedro Rizzo, para que todo mundo acompanhe. Pedro, Aí. eu quero te agradecer demais pela tua gentileza de vir aqui bater esse papo com a gente. Eu já tinha conversado com você em outro podcast e tal. E assim, é sempre um aprendizado, é sempre uma experiência nova te ouvir. E eu acredito que a galera que está acompanhando a gente também foi muito abençoada por esse papo. Não é isso, dona Renata? Com certeza. Muito obrigada, Pedro. A Renata não tinha muito contato com o mundo da luta, tenho certeza que agora ela vai começar a se interessar. Até me interessei pela capoeira para Bia. Aí, ó. Tá vendo? Bote a Bia na capoeira. Né? Eu falo, às vezes eu dou palestra, né? Eu falo no final, eu falo assim, primeira coisa, bote seus filhos para fazer um esporte de alto rendimento. Aí eles ficam assim, pô, meu filho, para competir. Por que para competir? Porque competir tem uma data, tem um comprometimento, tem que estar todo dia para treinar, porque ninguém quer passar vergonha. Sim. Ninguém quer perder. Então, todo dia você tem que treinar. Tem que bater um peso, tem que fazer dieta, a disciplina. Tem que dormir bem, tem que comer bem, e aquilo vai perpetuando. Eu sei porque eu vejo meus jovens, semana de competição, vejo um com a marmitinha, outro com outro. Pô, mestre, tem que tirar 3 quilos ainda. Eu falei, vai treinar. O comprometimento que o esporte de alto... Não é que ele vai ser um campeão olímpico. Sim. Mas esse comprometimento, não é uma aulinha. Eu falo assim, gente, não é uma aulinha. Ou você treina de verdade, você não vai entrar na igreja para ser só mais um. Sim. Ou você entra na igreja, você pega a Bíblia, vou engolir a Bíblia, quero aprender, quero falar. Isso está lá em Mateus, e de pregar o evangelho a todos. Então, aprenda para poder falar. E eu falo para vocês, cara, quero fazer esporte, faça esporte de alto rendimento. O que é o esporte de alto rendimento? Comprometimento. Todo dia, dieta, muda a sua vida. E os meus alunos estão mudando a vida das famílias todas, porque a família toda começa a comer bem, a outra vai lutar, vai não sei o quê, e você vai criando uma mentalidade de comprometimento na vida, que nada vem fácil, né? Tudo é com muita dificuldade. Bom, então a gente está chegando aqui ao final de mais um episódio do CBcast, o seu canal de podcast dentro do canal da Igreja CB Rio. Bom, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E na próxima segunda-feira a gente tem mais um bate-papo aqui muito legal. Eu queria aproveitar para lembrar de PP Produções, que é um dos nossos patrocinadores, a CB Rio Storm, que é esse espaço aqui onde a gente está gravando, e a gente quer mencionar o André, a Aline, o Pedro Bracinho, Camila, o João e todo mundo que está ajudando a gente aqui a colocar esse canal aqui para frente, tá bom? Renata, obrigado. Obrigada a você, obrigada, Pedro. É isso. Obrigada a você por estar assistindo a gente e compartilha. Até a próxima. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar e comentar, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe, gente. Valeu, obrigado.